Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. O programa de hoje será no clima da Feira do Livro de Porto Alegre. E entre os tantos assuntos ligados ao tema, vamos falar sobre a importância do evento para autores e público como uma ferramenta importantíssima de incentivo à leitura. Para isso está aqui comigo no estúdio a escritora Dani Langer. Dani, seja muito bem-vinda aqui ao TV Câmara Entrevista. Obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, Clayton. Estou muito feliz de estar aqui nessa oportunidade de conversar sobre literatura e sobre a feira, né? Que a gente espera o ano inteiro por ela. É um evento que marca pra gente, né? E a gente diz mais uma feira nas nossas vidas, Exato. ainda Que bem, bom, né? ainda bem. Dani, fala um pouquinho, né? Vamos brincar assim do quadro, né? A minha história na feira, né? Fala um pouquinho da tua relação, né? Com a Feira do Livro e tal, né? Sabe que, assim, a feira, eu não consigo imaginar a minha vida sem a Feira do Livro. Claro que eu não tenho essa memória, assim, mas a minha mãe e meu pai contam que desde bebê, né, sempre eles fizeram questão, eles são leitores, sempre gostaram muito de ler, então eles sempre fizeram questão de me levar para a Feira do Livro. E eu consigo lembrar, assim, da infância, sabe, escolhendo os livros, aquela expectativa pelo o que teria de novidade, né? Ter o livrinho, comer pipoca. Isso é muito bom. Então, toda essa função, assim, da feira, eu vivi desde criança e, com certeza, isso mais tarde, assim, né, foi reverberar no gosto e nessa opção pela escrita. Né? Agora, essa questão, né, pelo gosto e a escrita, né? E agora como escritora, né? Tem um sentimento diferenciado, assim, também? Eu acho que sim, né? Sabe que o ano passado eu publiquei meu primeiro romance, né? Que chama Deságua. Trouxe Tá um romance aqui pra gente mostrar também. Pra gente mostrar. E foi na Feira do Livro o lançamento. Então eu tava com uma alegria, assim, gigantesca, uma ansiedade, porque, nossa, né? Publicar uma primeira narrativa longa já gerava isso, mas na Feira do Livro foi muito especial mesmo, né? Então, contemplou a autora de agora, mas contemplou aquela menininha lá de 7, 8 anos também, né? E a Feira do Livro tem uma coisa que é muito legal, que eu acho assim, ó, o sentimento que a gente tem, né, que é de estar perto do autor, né? Sim, então tu tá ali para pegar o autógrafo, tu conversa com o autor, tu interage, né? Tu pergunta sobre o personagem e tal. Isso é muito bacana, essa proximidade, né? Essa possibilidade eu acho que de conversar com o autor e agora, né, como autora, de conversar com as pessoas leitoras. De ter esse papo íntimo, assim. Eu digo que eu não me importo de dizer que eu vou lá e tieto mesmo, assim, né? As pessoas escritoras que eu admiro, e então... Não, faz parte, né? Faz parte. Fora, daqui, né? Eu lembro o ano passado que o Faraco era patrono, né? E o Faraco, para mim, é uma referência como autor, como contista, né? Então, eu estava toda nervosa, assim, para falar com o Faraco, né? E então, são encontros, é muito legal encontrar os colegas também, né? Às vezes a gente, no dia a dia, não tem condição de encontrar todo mundo, e a gente sabe que durante esses 15 dias, ali no centro, na Praça da Alfândega, vai estar todo mundo por ali. Mas, Dani, eu queria voltar depois contigo, né, para a gente falar um pouquinho mais sobre a feira, mas eu queria também que te apresentasse, né, falasse com os telespectadores, né, falasse sobre a tua experiência, como se tornar uma escritora, falar do teu romance, né, falar um pouquinho sobre a tua pessoa. Eu trouxe aqui o romance, né, que é o Deságua. Eu publiquei na Feira do Livro, então, no ano passado, pela editora Azuki. E esse ano ele é o indicado a finalista na categoria narrativa longa na AGES, que é a Associação Gaúcha de Escritores. E eu estou muito, muito feliz, né, com essa indicação, vivendo esse momento. Estreando bem, né? Estreando bem. Nossa, é uma responsabilidade, assim, também, mas é uma forma de fazer o livro... Claro que tem a coisa boa de ser indicado, isso é muito gostoso, mas também tem outra questão, que é fazer o livro circular, né? Claro. A gente publica para que o livro circule e possa ser lido, né? A minha história, a minha vontade de escrever começa desde muito nova, assim, né? Desde criança, já gostava desse mundo da literatura, da ficção. Mas eu encaro, assim, que eu começo a escrever pensando na literatura em 2005, quando eu ingresso numa oficina literária do Charles Kiefer, que era uma oficina super tradicional aqui no Rio Grande do Sul.
E ali eu tenho, então, o contato com a escrita como profissão, assim, né? Uma possibilidade, então, de escrever de forma profissional. Em 2011 eu publiquei meu primeiro livro, que é um livro de contos, chama No Inferno é Sempre Assim. E a partir de então não parei mais. Depois, 2014, 2015, fiz o mestrado em escrita criativa na PUC. Então também assim isso foi me dando outras ferramentas para a escrita, né, que é importante, mas também para o outro lado, assim, que viver de escrita não é só escrever ficção, né? São pouquíssimas as pessoas que conseguem isso no Brasil. Então, mas existem outras maneiras de se viver da literatura, né? Então, fazendo leitura crítica, ministrando oficinas de literatura. Então, todo esse movimento, assim, eu acho que faz parte de mim, autora também. E é um processo de aprendizado constante, né? Porque a qualquer momento pode surgir aquela inspiração, que daqui a pouco aquela palavra, aquele fato, né? Sim, eu digo que, assim, eu pergunto, como é que a gente pode, né? Como é que vem a inspiração? Que essa pergunta é a pergunta sem resposta, né? Como é que cria? Como é que vem a inspiração? Digo, não tenho ideia, porque receita, é muito... uma rotina, não né? Tem uma receita, porque assim, o que serve, o que é para mim, né, se tiver outro escritor, outra escritora, vai ser completamente diferente, né? Mas eu me alimento muito, assim, de imagens. Eu sou muito imagética. Então, eu ando sempre com o caderninho. Hoje tem a facilidade também do bloco de notas do celular. Né? Ajuda, né? Outra coisa, assim, que já vi alguns colegas falando, né, sobre o conversar com a gente mesmo, né? No aplicativo de mensagem, assim, também, né? Manda aquela mensagem para ti mesmo e tal. E então, assim, o próprio Deságua, ele nasceu, a fagulha inicial dele foi numa caminhada por São Paulo. Eu estava caminhando, fazendo turismo, passei num hotel e vi uma pessoa debruçada na janela, levei um susto. Eu pensei, nossa, essa pessoa vai se jogar da janela, né? Não era, né? Não tinha, era uma cena super comum, assim, mas eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, né? Sobre, nossa, uma pessoa que se hospeda num hotel e para se matar, né? E foi a fagulha, então, para o Deságua, que vai falar sobre, tem uma personagem, então, que morre por suicídio, né? Justamente se jogando de uma janela de um hotel. Então, tudo é motivo para a gente fazer ficção, né? Tudo pode acender Tudo pode acender. A sensibilidade ali do momento, né? E eu acho interessantíssimo, né, quando a gente lê romance, assim, esse texto mais longo, né? O poder e a criatividade que os escritores têm de conectar as coisas, né? Conectar as pessoas, os personagens, de criar esses personagens densos, assim, que a gente se sente, tá falando de mim, né? Eu estou sentindo isso. Isso isso é espetacular, né? Assim, criar um mundo, né? Um mundo, né? Porque por aquele tempo da escrita, eu acho que é isso. A gente vive primeiro, eu acho que para mim, assim, a narrativa, ela nasce quando nasce uma personagem. Né? Eu acho que o legal de escrever é escrever sobre pessoas, né? Essas pessoas que existem, vão existir naquele universo fechado, né? Que é um universo fechado, que a gente domina totalmente, mas são pessoas e que sejam pessoas o mais críveis possíveis, porque eu acho que está aí, sabe? Essa proximidade, essa proximidade e essa conexão depois da leitura, né? Que é o que eu busco como leitora também, de acreditar, sabe? Não importa se é uma narrativa realista, uma narrativa fantástica. Isso esse pacto de leitura, eu acho que é uma coisa, mas é importante que a gente acredite e que a gente queira acompanhar, sabe? Isso eu acho legal também, né? Criar uma personagem, eu tenho sempre essa preocupação, eu quero criar uma personagem que as pessoas tenham curiosidade e queiram acompanhar, né, essa trajetória. Aquele sentido de urgência na escrita, né? Porque tu não consegue parar de ler o que ele vai fazer, o que ela vai fazer agora, né? Sim. Isso é impressionante, assim, como as pessoas, os escritores, são mágicos, né? Como é que eles conseguem conectar trabalho, essas né? coisas? É muito trabalho, na verdade, né? Porque, é técnica, né? Treino, né? É treino. Inspiração. Exato, Porque tem a coisa da inspiração, assim, é muito rápido e passa muito rápido.
Eu digo, se eu for esperar ter inspiração para escrever no meu dia a dia, eu não vou escrever nunca, porque assim, a rotina nos engole. Né? Assim, existe um mundo, o mundo está acontecendo, as demandas da vida, elas estão acontecendo, então isso tudo acaba sendo, eu acho, mais relevante do que sentar e escrever, sabe? Para mim é muito isso, assim, se eu for esperar, então, às vezes, se eu for esperar, às vezes, ter vontade de escrever, talvez eu passe uma semana, né, sem escrever. E é prática, é um exercício. Exercício. É como um exercício físico, sabe? No início é muito cansativo, parece que não vai dar certo, né? Que não vai, que a coisa... Eu lembrei agora o João Gilberto Noll, ele falava sempre dessa coisa do movimento da escrita, assim, que ele sentava e começava a escrever meio no tati-bitate, né? Sabe aquela voz da criança quando a gente fala com a criança e quando a criança está começando a falar, que é sempre um tati-bitate, assim, né? A gente não sabe para onde vai e que ele ia dali. Né? E chegava um momento que ele via que ele dominava, então, essa voz narrativa e a história aí deslanchava, né? Então, para mim é um pouco assim, né? Porque a gente sempre está procurando a voz do texto, né? Por exemplo, o romance eu escrevo em primeira pessoa, né? É a Antônia, a protagonista, que conta a história. Tá, mas que voz tem a Antônia? Não é a minha voz, né? Não, então, esse buscar é sentar e escrever. Ah, não deu certo. Escreve de novo. Pensa uma cena. Coloca um personagem num lugar, né? E insiste. E vai, né? E vai. E esse escrever em primeira pessoa eu acho surpreendente porque isso ele parece estar falando, parece sou eu, né, falando, né? O escritor ele consegue te tocar nesse sentido, assim, né? De, bom, sim. Eu tô lendo, mas eu tô me sentindo no personagem, né? Porque os sentimentos são os mesmos, né? Isso que falaste, né? Dessa proximidade da pessoa, essa realidade, né? Que a pessoa tem sentimento de raiva, de amor, de sabe, né? Porque os temas da literatura, assim, eles, o tema é o humano, né? E o humano é isso, eu acho que a gente tem vida e a gente tem morte, sabe? Para mim tudo tá ali, né? A vida e a morte, que são duas questões que talvez a gente nunca responda, e acho que é por isso até que essa inquietação e essa inconformismo, enfim, com a vida e também, né, a questão de superar a morte, eu acho que nos faz escrever. E depois vai derivar o amor, vai derivar a guerra, né, a raiva, o sentimento de angústia, né? Então, que são sentimentos totalmente universais. Então tá aí. E é legal isso que a gente está falando, né, da feira, mas a gente está fazendo aqui, eu tô fazendo aqui, né? Eu tô conversando com a escritora, deu vontade danada de ler esse livro. Então isso que é bacana, né? A gente conversar sobre esses temas, né? E fazer com que esse é o despertar, né, do processo de leitura, de interesse, né, das coisas, processo literário. Voltar um pouquinho para a feira, então, Dani, a gente fez um parêntese aqui, né, para voltar para a praça. Para voltar para a praça, né? Os primeiros dias da feira ali, eles foram marcados, né, pela venda dos clássicos, né, que lideraram as vendas, né? Eu cito o 1984, né, do George Orwell, que foi o campeão de vendas na largada, assim, né? O que tu depreende disso, assim, né? Será que as pessoas estão se voltando para os clássicos com uma forma de uma certa segurança? Pois é, eu fiquei bem feliz, assim, com essa lista, assim, né? Porque eu acho que, assim, eu sou uma autora de ficção e não que eu... não rebaixando a não ficção, não é isso de forma alguma. Mas é claro, né, eu fico pensando sempre, eu gostaria que a ficção, né, vendesse e vendesse bem. Então é legal, eu acho que tem a ver com os clássicos, essa procura das pessoas irem atrás daquilo que elas, de certa forma, já conhecem, né, já é bastante falado. Eu fiquei pensando também que tem uma questão ligada ao mercado editorial, a valores, sabe? Porque são livros que conseguem ter edições na feira com valores mais acessíveis. Às vezes já os direitos, né, já caíram, então tu consegue fazer outras edições e tal.
Então, acho que isso também tem a ver, sabe, com essa venda, assim, né? Eu não tive tempo, assim, de andar pela feira pensando nisso, tá, onde é que estão esses livros? Eu me entender como é que eles estão sendo expostos, né? Por que essa procura? Mas eu acho que todo ano a gente sempre vê, né, essa procura pelos clássicos, e eu acho que duas coisas. Eu acho que tem a ver com valor, mas tem a ver com essa outra questão de que a boa literatura, né, que a literatura universal, que busca falar narrar sobre o seu tempo, mas abarcar todas as épocas, acaba sempre sendo relevante, né? E são textos, né, que foram escritos há muito tempo, por exemplo, esse aqui, né? Deixa eu buscar aqui, de 1949, né, o texto original. Sim. Mas muita coisa parece que é de hoje, né? Então são coisas... Infelizmente. Infelizmente, né, em relação ao 1984. Né? Sim, infelizmente, porque na verdade a gente vive algumas coisas que são muito distópicas, assim, na realidade, né? Então acho que também a literatura, ela serve para a gente nos entender no mundo. Né? Acho que entender o mundo, mas muito assim, nos entender o que nós somos nesse mundo, né? E aí quando uma distopia, né, vende tanto, eu acho que é uma forma da gente compreender que as pessoas estão tentando uma pista para onde estamos caminhando. O que nós queremos desse mundo em que vivemos, né? Um outro debate que a gente sempre tem na feira, né, que se fala bastante, é sempre sobre o papel, né, das redes sociais, dessas plataformas, né? Como é que tu vês, assim, se isso ajuda no processo de despertar a leitura, né? Hoje tem bastante, né, muita gente fazendo, né? Eu acho que sim, eu acho que ajuda, né? Tem muitos perfis, assim, que justamente, né, fazem dão dicas, né, divulgam e divulgam autores que às vezes estão fora desse mainstream, assim, né, então, porque tem nichos, eu acho, né, que os perfis buscam, né, e na minha opinião, eu acho que sempre, sabe, tudo que fala do livro, que fala de leitura é bem-vindo. Inclusive, tem um movimento, eu acho que no TikTok, né? Tem vários. Falar sobre, né? O TikTok eu sou, assim, eu não habito, sabe? Então, mas eu acho que sempre é bem-vindo, né? Eu fico pensando, assim, o quanto, assim, a gente está consumindo esse conteúdo em vez de consumir o livro. Não sei essa resposta. É interessante. É interessante isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, estava na feira no domingo e estava a Clara Alves, que escreve uma literatura para jovens, assim, né, romances para jovens adultos, e era uma fila enorme, sabe, agorizada, assim, com os livros, às vezes com mais de um livro, levando para autografar, né. Então, tu vê, assim, que é uma autora que está super conectada com a questão das redes, né, que frequentemente é indicada nesses perfis, e o jovem está lá com os livros, né, levando, enfim, né, sendo lido. Esse apelo, essa conexão, né. Nas redes a gente tem bastante, né, pessoal divulgando livros e tal, né, também. Alguns falam um pouco mais sobre o conteúdo e tal, outras dicas. Mas é interessante esse formato de pensamento também, né, se o consumo se dá desse conteúdo em si, porque é aquela coisa assim, tu fala tanto do livro, mas lê o livro, tá sendo feita a leitura, né, ou que tipo, porque qual é, também outra coisa que me pergunta assim, ok, né, estamos lendo, mas como estamos lendo? Será que está nesse tempo que é tudo tão rápido? Porque a leitura é algo lento, né? Demanda, né? Atenção, paciência, tempo, né? Então, também que é algo que é completamente contraditório com as redes sociais, por exemplo. Que é tudo muito rápido, o conteúdo cada vez mais rápido. E
e a gente vai conversar sobre isso, o que você... vou divulgar alguma coisa nas redes sociais. Um vídeo tem que ter, no máximo, tanto tempo, sabe? Não escreve uma legenda com mais de tantos caracteres, né? Tudo muito condensado, assim. E o livro é outra coisa, né? Completamente oposto, completamente oposto, né? É como se a gente se deslocasse para outro tempo, inclusive físico, assim, né? Onde tudo para e a gente se absorve e se deixa absorver, né? E como encontrar esse meio tempo? Esse meio tempo, esse meio termo, esse né? meio termo, né? Eu acho que é possível. Eu gosto de pensar que sim. Temos que, como é que é? Pensar positivamente. Pensar positivamente, que sim. Porque também eu acho que a literatura ela pode ser consumida... eu não tenho tempo. Não, mas não tem 10 minutos no dia para ler. Né? Leia 5 minutos, leia 10 minutos. Né? Leva o livro contigo. Quando tiver um tempinho, para e lê algumas páginas. É o hábito, né, da leitura, criar o hábito, né? Às vezes as pessoas me perguntam, como é que tem lido? Cara, eu acho que o mais difícil é tu conseguir criar um hábito. Eu leio 1 hora por dia. Não é o que eu gostaria, mas já é o meu tempo ali de leitura. Né? Exato. Então, olha, começa dentro do possível. Né? Eu gosto sempre assim, o que é possível? Para mim é possível ler meia hora. Perfeito, leia meia hora. E meia hora é um tempo que dá para ler um conto e pensar sobre o conto. 15 minutos dá para ler um poema de forma, né, assim, bem lido, pausado, reler. Né? Então, também eu acho que assim, a qualidade, né, a literatura eu acho que tem mais a ver com a qualidade da leitura do que com a quantidade. Né? Então, dá para jogar dentro do dia a dia e da rotina. Muito bem. Eu estou falando aqui no TV Câmara Entrevista com a Dani Langer, escritora. A gente fez esse primeiro bloco falando um pouquinho mais de Feira do Livro. Vamos voltar ao tema, evidentemente, né? Mas eu vou deixar já aqui uma manchete para o próximo bloco. Quero perguntar para a Dani, já vamos pensando aqui no intervalo, né? Se isso é uma polêmica ou não, mais ou menos nessa linha que a gente está falando, né? Sobre livro físico ou livro virtual. Tá, então fica essa pergunta aí, a gente vai para o intervalo, volta em seguida. Fique aí. Você não faz isso no seu futebol. Você não faz isso com a sua banda. E você não faz isso para ganhar tempo. Por que você faria tudo isso quando dirige? Bebida e direção não combinam. Celular ao volante? Nem pensar. E sem essa de correr na estrada. O trânsito é coletivo. Faça a sua parte e salve vidas. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Defensoria informa. Você sabe o que é ato infracional? Ato infracional é a conduta que a lei define como crime ou contravenção penal quando praticada por criança ou por adolescente. É direito do jovem que cometeu ato infracional ser assistido por advogado particular ou defensor público. Ele também tem direito a conversar reservadamente com seu defensor e ser informado de sua situação processual. Para mais informações, acesse o site defensoria.rs.def.br. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista. O programa de hoje é no clima da Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos falando sobre a feira, sobre incentivo à leitura. A nossa convidada no programa de hoje é a escritora Dani Langer. Deixei uma provocação aqui antes do intervalo, Dani, para a gente falar, né, sobre o livro físico ou o livro virtual. É uma falsa polêmica? Eu acho que não chega a ser uma polêmica isso, né? Para mim, não. Sabe? Porque eu acho que quando a gente fala assim, o livro físico, o livro virtual, a gente está falando de formatos. A literatura, ela acontece nos dois, ali, né? tá ali nos dois formatos, né? Eu sou uma leitora de e-book, eu gosto do e-book. Acho que é engraçado isso, né? Porque eu leio mais rápido no e-book. Ele flui, porque eu acho que, claro,
Daqui a pouco, assim, coloca uma fonte maior. Também tem isso, né? O conforto, assim, é uma leitura mais confortável, né? Não tem... A gente perde um pouco, é engraçado, a gente perde um pouco a dimensão do número das páginas ou do peso, né? Do livro, porque é leve. Então eu gosto bastante, uso... Né, para viagem, eu acho maravilhoso. É prático, né? Prático, poder levar todos, porque senão a minha mala, metade da mala, sabe? Eu fico levando, né, 4 livros, às vezes, assim, na mala. Então, agora eu viajo lendo os e-books, funciona. A questão o que não impede do livro físico, né, que gosto também, e aí quando eu quero ler uma leitura mais... atenta, onde é de pesquisa, quero fazer anotações, eu sou fã do livro físico. Então, eu não consigo ver exatamente essa polêmica. Acho que os dois podem coexistir, sabe? E não acho que o livro, né? Se complementam. E não acho que o livro físico vai... Tinha essa... Não sei se ainda tem. Né? Tinha essa preocupação, esse papo, né? assim, o livro físico vai acabar... Não sei, né? Porque falavam isso também, o cinema... O rádio vai acabar. O rádio vai acabar. O cinema com os streams, com a videolocadora, né? Lembra que existia uma coisa chamada videolocadora? Rebobinava a fita. Rebobinava a fita. E depois os streams, vai acabar com o cinema. Não, acho que não, né? São coisas diferentes, né? São formatos e que nos captam, assim, de maneira diferente, né? Eu acho que o importante é o que está dentro lá desse arquivo, né, dessa mídia, que pode ser lida no celular, no dispositivo de leitura, e o que está dentro do papel, né? Conteúdo, né? Conteúdo. A gente falou sobre leitura, né? Processo de leitura, né? Fala um pouquinho de ti, Dani, como é que é o teu processo de leitura? Tu lê várias coisas ao mesmo tempo? Pega um e vai até o final? Como é que... Eu gosto normalmente de terminar, mas também eu não tenho muito problema, assim, tem gente que diz, não, mas se eu começo, eu vou até o final mesmo, odiando, assim, eu não sou masoquista. Então, se não... não está fluindo? Se é uma leitura, porque assim, eu leio muito pela profissão, assim, também, né? Então, se é uma leitura por prazer, que eu estou fazendo uma leitura, não, só vou usufruir dessa leitura. Se não engata, né? Mas, assim, gosto de pegar, principalmente a narrativa longa, preciso de ter esse tempo para ela, e aí é difícil, eu acho difícil ler 2 romances ao mesmo tempo, né? Quando é um romance, consigo ler um romance, um livro de contos ao mesmo tempo, sim, né? Aí rola. Eu acho legal, assim, por exemplo, poesia, acho genial que poesia não tem essa de terminar o livro, né? Ele é eterno, um livro de poesia, né? Porque abre lá em uma página e... Exato, Então, mas gosto de, assim, gosto de ler à noite, acho que e tem também aquela o que ler à noite também, né? Também, né? Então, à noite, normalmente eu uso, assim, para ler exatamente essa leitura que é uma leitura pessoal minha, né? E aí, em outros momentos do dia... eu sou curadora, uma das curadoras de um clube de leitura que chama Pororoca, que é um clube de leitura mensal. A gente se reúne toda segunda, terça-feira do mês na livraria Macum, na Cidade Baixa, né? E nós lemos sempre livros de autoria de mulheres. Legal. Então, essa é uma leitura que às vezes, ela normalmente acaba sendo obrigação / prazer, assim, né? Porque nós estamos no 2º ano, vamos terminar agora. Semana que vem é a última Pororoca desse ano. Nós vamos ler a Mora, da Natália Borges Polesso. E foram 20 livros que eu amei ler, né, ao longo desses 2 anos. Então, esse também é um movimento legal, né, que é um grupo onde as pessoas todas leem o mesmo livro e a gente se reúne para falar sobre. Debater sobre. Isso é muito legal. Repete para nós como é que funciona e tal, para quem também funciona. Se interessou. Então, a Pororoca, ela funciona assim. Nós temos o Instagram, que é _Pororoca, com K, Pororoca. Todo mês nós
damos essa sugestão, então, o livro do mês, né? Então, agora, novembro é Amora, que é um livro de contos da Natália, né? Foi um livro que ganhou Jabuti, enfim, é um livro maravilhoso. E, então, as pessoas leem o livro e na segunda terça-feira do mês nós nos reunimos na Macum às 19 horas para conversar sobre a leitura. Surge sempre essa dúvida assim, mas eu não li, não tive tempo de ler. Vem para a conversa, porque vai sair de lá, tenho certeza, assim, né, querendo ir para casa para começar a ler, ou não conseguir ler todo o livro. É gratuito, né, também isso é importante de falar. Sempre o livro do mês, né, são livros que estão no mercado também, né? Então a gente tenta sempre ler assim autoras contemporâneas, como a Natália, mas autoras que foram invisibilizadas, né? A gente já leu a Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, né? Lemos A Falência, que é uma autora, né, que por muito tempo assim foi esquecida, né, dentro desse cânone predominantemente de homens, né? Não, e tem muitas mulheres escrevendo, isso é ótimo, né? E escrevendo muito bem, com uma outra visão de mundo, né? Uma coisa assim, é muito diferenciado, né? Essa literatura. Sim, eu acho que a gente está vendo assim que as mulheres escrevem muito bem, né? E não escrevem, porque existe eu acho que sempre uma coisa de, não, a mulher escreve sobre o mundo feminino, mas o que é o mundo feminino? As mulheres escrevem sobre o mundo. Sobre o mundo, exatamente. Exatamente. Então, o grupo nasceu justamente dessa vontade, assim, né, de ler essas diferentes vozes de mulheres escritoras, né, e provar que é literatura de alto padrão, digamos assim, né. Sem dúvida, sem dúvida. E todas vozes completamente diferentes, sabe? Então, as mulheres não escrevem sempre sobre as mesmas coisas, os mesmos temas, né? Não, que ótimo, que ótimo. Fala um pouquinho, Dani, como é que tu começaste, tu falasse a gente falou um pouquinho de ti no primeiro bloco, né, te apresentando como uma escritora. Esse processo para quem está começando a escrever, né, digamos, o publicar, né, isso é muito difícil, né? Quais os principais desafios que as pessoas enfrentam? Eu acho que eu vejo sempre são duas coisas diferentes, assim, né? Uma coisa é escrever e publicar vai ser uma consequência, mas que eu sempre peço paciência para quem está começando, assim, porque eu acho que se tu já começa a escrever, no meu caso eu fui para uma oficina de escrita, né? Que 20 anos já, né, Clayton, que eu tô vivendo esse mundo da literatura. Eu ainda acredito que a oficina, que os grupos de escrita são assim, os melhores espaços para se começar. Né? Porque a gente aprende primeiro a ler melhor, sabe? A gente consegue praticar a leitura crítica e é o primeiro lugar onde nós somos criticados. É onde o nosso texto, nós não, ninguém é criticado, mas o nosso texto é submetido a uma crítica. E é maravilhoso porque a gente já desacraliza essa coisa, né? E vê que texto é trabalho, que a gente falou antes, né? Lapidar, né? Lapidar é trabalho, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer exercício. Qual vai ser a consequência disso? Vai ser ter um conjunto de textos para um livro de contos, ou ter um romance que vai te falar, olha, isso aqui eu quero botar no mundo, né? Tá legal agora. Né? E então a publicação eu acho que vai ser um processo natural, né, disso. É difícil publicar? Sim, é difícil, né? Porque, lógico, tem a autopublicação, né, onde o autor... Independente. Né? Mas a publicação com editora, porque não existem tantas editoras, né? Existe uma seleção, né? Então que a gente precisa ter um pouco de paciência assim, para submeter, levar vários nãos. O não já está dado. Né? O não está dado, exato. Então, mas é legal, então é legal circular no meio justamente para entender, sabe? Entender também assim, tá, mas o que eu quero com o meu texto? Né? Onde é que eu quero chegar?
né? Então, eu acho que isso a gente se conhece transitando, e aí as oficinas são os cursos, né? A Casa de Cultura, eu acho que oferece... Eu estou participando agora, eu sou uma das participantes da ocupação literária na Casa de Cultura. Foi uma iniciativa muito legal, né, da Casa e do Estado, né? Essa iniciativa, ela está sendo, assim, a gente tem uma monitoria que a Júlia Dantas faz, né? Então, a Júlia nos monitora. A Mulher de Dois Esqueletos. A Mulher de Dois Esqueletos, né? Nós somos 9 escritores, cada um de um jeito. E uma das contrapartidas, então, para esse espaço, né, de ocupação que a gente tem lá na casa, é justamente oferecer oficinas ou cursos à comunidade, né? Então, eu recomendo, assim, o pessoal que se interessa, entrar lá no perfil da casa, que tem muitas coisas legais. Inclusive, o meu curso vai ser no 3, 4 e 5 de dezembro. Opa. Vai ter um curso sobre escrita lá na casa, né, gratuito também, né? Então, essas oportunidades, eu acho que são legais, assim, para quem está começando e que tem essa vontade. Para quem quer escrever, eu acho que é imprescindível, né? Porque é preciso, né? Tu ter uma técnica, um saber fazer, né? Primeiro leitura, né? Porque é uma maluquice, assim, eu quero escrever, eu gosto de escrever, mas não quero ler, não... Tá, mas eu sempre rebato assim, sim, mas se nem tu gosta de ler, como é que quem vai ler o teu texto, né? Se a gente vai criar escritores que não são leitores. Então, primeiro, ser leitor. Ser uma pessoa leitora, é muito importante. E o convívio e a prática. E essa prática, eu acho que a gente vai pegando essa embocadura, sabe? Convivendo com outras pessoas e fazendo oficina, participando de círculo de crítica. O IEL tem, né, mensalmente um círculo de crítica que é bem legal também, onde as pessoas mandam o seu texto, aí vão lá no sábado de manhã, né, e podem conversar sobre a produção. Tinha um professor que dizia, como é que é? Tem muito o que dizer, mas não tem história, né? E às vezes tem a história, mas não tem linguagem. Não tem linguagem também, né? Porque o caminho, para mim, assim, o caminho mais difícil na hora de contar de criar uma história é o do braço. Eu brinco assim, é o caminho do braço, que é entre tudo que está na minha cabeça e o que vai sair em formato de texto, né? De texto literário. Então, isso passa por uma lapidação, porque assim, a gente pensa assim, um pianista, né? Então, um artista plástico, ele faz uma formação, né? Ele tem técnica, ele ensaia. O escritor é a mesma coisa. É o treino, né? É treino e ferramenta, né? Saber usar as ferramentas de texto de forma adequada. Esse mesmo professor dizia assim, desconfio das pessoas que escrevem mais do que leem, né? Então, leia. Nossa, sim, não. Leitura primeiro, assim, muito, né? Porque a gente precisa se abastecer, né? Eu gosto, assim, de dizer sempre que a gente tem que ter uma poupança, né? Então, assim, não adianta a gente ficar usando só a conta corrente Sim, né? Sabe? Porque daqui a pouco vai estourar o limite. Então, o que é a poupança? A poupança é justamente isso, é leitura. Então, a gente vai abastecendo e deixando render, vai deixando render. Porque daí, quando tu precisar, na hora que vai sentar para trabalhar, vai ter recurso, né? Sabe que lá tem, né? Sabe que lá tem. A gente está falando em leitura, eu queria pegar esse gancho também, né, para repercutir um fato recente, né, uma pesquisa recente, né, a gente fala de incentivo à leitura, mas isso, segundo a gente traz para o amplo, né, isso não é uma tarefa fácil, né, Dani? Uma pesquisa até do ano passado, né, Retratos da Leitura no Brasil, mostrou que pela primeira vez pessoas que não costumam ler são maioria. Sim, é triste isso. Então isso é muito triste, né? E talvez vá aqui a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente consegue reverter uma questão dessa? Começar por onde? É que não existe uma resposta, né, Clayton? Não tem assim, é isso. Não, eu acho que são várias respostas. Então, a primeira coisa, formação, sabe? Formação de mediador de leitura. A leitura na infância, principalmente,
ela precisa ser incentivada e mediada. A gente precisa de professores com capacidade de mediação de leitura. Outra coisa, investimento em biblioteca. As escolas precisam ter biblioteca. Fundamental, né? É horrível assim, a gente pensar que existem escolas, e aí eu estou falando de escolas públicas, né? Que as bibliotecas são fechadas. As bibliotecas usadas como depósito, sabe? Então o poder público precisa ter um olhar para a biblioteca, para capacitar aquele professor, aquela professora, as pessoas, os bibliotecários, né? Para que recebam o aluno, que a biblioteca seja um espaço receptivo, onde o aluno se sinta bem, sabe? Eu penso assim, nossa, quando eu amava a biblioteca da escola, sabe? Eu amava ir para a biblioteca, era mágico a biblioteca, tinha um mundo, né? Então, vamos criar atividades, né? Vamos descentralizar também isso, né? Perfeito. Fora do ar, a gente estava falando sobre a feira, falaste sobre a Feira do Livro da Restinga. Né? Da Restinga. Então, esses movimentos, assim, também. Levar o escritor, né? Mostrar para a gurizada, assim, que... olha, esse aqui é o escritor, vamos conversar sobre o livro, né? Vamos fazer uma atividade, sabe? Então, eu acho que passa sobre fazer o livro e fazer a leitura ser tão ou mais interessante do que o celular, sabe? Então, e aí é investimento, eu acho, né? E entre as causas, né, que as pessoas colocaram nessa pesquisa, as duas, né, falta de tempo, né, que a gente já tinha falado aqui. Sim. E quando tem o tempo livre, as pessoas acabam indo navegar nas redes, na internet, então, sites aleatórios aí. Então, ver como é complexo essa questão. Porque é difícil competir, né? É difícil competir com algo que é tão rápido, tão instantâneo, que parece te dar um retorno, né? Tão fácil. Mas eu acho que é possível. Mas volto a insistir, passa por formação. Eu acho que a gente está num momento assim, onde existem algumas iniciativas, boas iniciativas, né? E aí eu gosto sempre de citar a ONG Cirandar, aqui no centro, né? Que inclusive semana passada inaugurou a nova sede ali na Duque. Está maravilhoso, é um espaço lindo e muito bem, né? Eu digo, é um aparelho do Estado de cultura que é super, né, que tem investimento, não do Estado, mas que tem um investimento, né, de captação de verba e que é muito bem utilizado, que devolve à comunidade e que é um lugar onde capacita mediador de leitura. Maravilha, maravilhoso, né? Então, a gente começou falando de Feira do Livro, quero terminar também falando de Feira do Livro, né, até para fazer o gancho com o que a gente está falando, porque a Feira do Livro também tem um projeto que é muito legal, né, o autor na escola, né, então eles trabalham esse autor em sala de aula e vêm para a palestra com aquele autor, né, a gente acompanhou fez reportagens sobre isso ano passado, e é muito diferente, né? As crianças brilham o olhar quando vê o autor, né? E fazem perguntas críticas para o autor ali. Né? Nossa, sim, eu suo. Quando me dizem, vamos numa escola, né? Ou um projeto com criança normalmente. Eu não escrevo literatura infantil, então, mas com adolescentes. Eu digo, me preparar, porque tem que ir preparado, porque as perguntas são boas, né? E super eles vão no detalhe, assim, vão né? no detalhe. Dani, eu quero te agradecer muito aqui pela participação no TV Câmara Entrevista, para a gente falar sobre Feira do Livro e tantos outros temas relativos a essa questão. Quero deixar também, se permites, a tua rede social aí, para as pessoas te seguirem também, te perguntarem mais sobre o livro, como é que faz para adquirir também. É o Deságua, né, que está aí. Isso, o Deságua, ele está à venda na Feira do Livro, na banca da editora Zuc. E aguardo todos lá nas redes. E fica o convite, né? Só reiterando o convite, assim, vamos para a Feira do Livro. Perfeito. E vamos ler. A rede social da Dani está aí, ó, tá aí na tela, tá? Então, se aproprie deste endereço aí, vá lá, converse com a Dani, né, para trocar uma ideia também, porque eu gostei muito, né, do nosso bate-papo aqui. Pena que o programa está chegando ao fim, mas te agradeço mais uma vez, Dani, desejo sucesso aí na caminhada, obrigada, nas vendas, enfim, que venham outros e outros e outros. Muito bem, obrigado, Dani. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube e mais informações do Legislativo.
acompanhe o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!